Vamos começar, então? Amém. Todo mundo com as folhinhas? Posso começar? Foi? Senhor, nós te louvamos por essa manhã, por mais esse dia de vida, por mais um dia na tua presença. Hoje que nós vamos celebrar e comemorar a Santa Ceia. Obrigado por nos ter trazido a essa casa, ter nos sustentado por mais uma semana. Que o Senhor dirija esse momento, que os nossos corações estejam abertos para receber a tua palavra, que fique tudo gravado e que o Senhor dirija cada momento, porque nós sabemos que quem revela a sua palavra a nós é o seu Espírito Santo. Nós te louvamos por esse momento, em nome de Jesus. Amém, amém. Gente, hoje pela primeira vez, a Cris vai assistir, com certeza, a primeira aula que a Cris e o Marcos perdem hoje, né? Estão viajando. O pastor Ronaldo também não vai conseguir chegar a tempo, mas vamos lá. Aula 18, gente, já estamos na aula 18, passou rápido, não passou? Aula 18, e hoje a gente vai conseguir falar sobre dois capítulos, capítulo 15 e capítulo 16 de Apocalipse. Então, a gente já caminhou muito e agora nós vamos entrar finalmente nas 7 taças, que estão lá descritas no Apocalipse 15 e 16. As 7 taças é o último juízo, o último. Lembra que são 3 bloquinhos, gente? Os selos, as trombetas e as taças, certo? Então, selos, aí a gente tem um intervalo, as trombetas e a gente tem um intervalo, e agora as taças. E essas taças são o último juízo, ou seja, quando acabar as 7 taças, Armagedon está próximo, o final está próximo para começar o milênio, tá certo? Então, último momento de juízo. Apocalipse 15, um capítulo muito pequenininho e muito fácil de entender. Pequenininho mesmo, gente, 8 versículos só. Então, vamos lá. Apocalipse 15, acompanha comigo aí. Apocalipse 15, versículo 1. E vi outro grande e admirável sinal do céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumado a ira de Deus. Ou seja, esse Apocalipse 15, a gente está onde? A gente não está aqui na terra. João, lá da ilha de Pátimos, ele volta novamente a ver o reino dos céus, tá? Então, ele está vendo o quê? Ele está vendo o trono de Deus. E quando ele olha, ele vê 7 anjos. E esses 7 anjos, eles estão prontos para derramar as 7 últimas pragas na terra desse bloquinho do último juízo. Então, está tudo preparado para começar o grande final dos 7 anos da grande tribulação. Bom, e aí ele não vê só isso. No versículo 2, ele continua. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. E esse cântico dizia assim: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Essa aqui é uma música de quem? É do Ademar de Campos? Tem uma música, não tem? Quem não temerá? Quem que é? Que música que é essa? Mas tem, né? Me veio agora na cabeça. Então, é o seguinte, visão lá do céu, e a gente avista um item que a gente já viu anteriormente, quando a gente aprendeu tudo o que tem lá no céu, no trono de Deus. Vocês lembram que eu fiz aquele desenho aqui? E diante do trono de Deus tinha o mar de vidro, onde eu e você estaremos, onde todos os que foram remidos pelo sangue do Cordeiro estarão. Então, esse mar de vidro volta a aparecer aqui no capítulo 15. E diz que nesse mar de vidro, 2 louvores, 2 cânticos são entoados.
Então, imagina, estamos lá no céu, 7 anjos prontos, nós aqui, os remidos nesse mar de vidro diante do trono de Deus, tudo pronto para o grande final. E os remidos, os lavados com o sangue do Cordeiro, salvos, cantam 2 cânticos. Um cântico é o cântico de Moisés e o outro cântico é o cântico do Cordeiro. E esses 2 cânticos são 2 cânticos diferentes, tá? Mas eles têm algumas similaridades. Aqui, ó. O mar de vidro a gente aprendeu quando a gente leu o capítulo 4, quando nós estudamos sobre o trono de Deus, tá? E aí ele é descrito lá no capítulo 4, no versículo 6 de Apocalipse. Mas essa parte a gente já passou. Quem não lembra é só assistir a aula do trono de Deus, tá? Bom, o que era o cântico de Moisés? O cântico de Moisés, ele está descrito lá em Êxodo 15. E ele foi um cântico que foi cantado bem na frente do Mar Vermelho. Quando o Mar Vermelho ia se abrir, eles louvaram a Deus com esse cântico. E a causa desse cântico era o livramento, né? O povo saiu do Egito, foi liberto do Egito, e é isso que eles celebram nesse cântico. E ele descreve como Deus levou o povo do Egito até a terra prometida. E outra coisa interessante é que o cântico de Moisés foi o primeiro cântico descrito na Bíblia, tá? Já o cântico do Cordeiro é o último cântico descrito na Bíblia. Então, ou seja, estamos louvando lá de A a Z, e tem muito louvor, e uma atmosfera de glória, e louvor, e adoração, e rendição ao Senhor dos Senhores. Bom, e o que fala esse cântico de Cordeiro, né? Ele vai ser cantado lá no mar de vidro por nós, e ele descreve como Deus trará o povo dele até dentro do reino celestial. Então, é isso que é cantado lá no mar de vidro pelos remidos. Vamos continuar lá no versículo 5 agora. E depois disso olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu. Gente, então, peraí. Olha lá. 7 anjos prontos, nós louvando a Deus que está sentado no trono, e de repente a porta se abre. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo. Ou seja, esses 7 anjos saem para cumprir a sua função. E eles estão vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro. Então eu fico imaginando, é como se os anjos saíram, né, pela porta, e aí um dos seres viventes ia entregando as taças para cada um dos anjos. E cada taça tinha a última praga, a última ira de Deus, que a gente estudou desde o começo, que seriam as 7 piores que a gente já estudou até agora. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Só por curiosidade, gente, em Isaías 6, de 1 a 8, também descreve essa cena da glória de Deus, do cântico e tudo mais, tá? Bom, enquanto vai pegar fogo aqui na terra, no finalzinho dos 7 anos, a atmosfera nos céus e no trono de Deus é de glória, de fumaça, de glória. Então, estaremos muito bem lá. Bom, e aí, o que são essas 7 taças? O que acontece em cada uma delas? Está descrito lá em Apocalipse 16, que a gente vai começar agora. Certo? O capítulo 15 é só isso, pequenininho, né? Pequenininho e fácil de entender. Então, vamos lá, Apocalipse 16. A primeira taça está descrita lá no versículo 2, mas vamos começar do 1 para não pular. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz, que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Ou seja, começou. O último juízo começou. Vocês estão prontos para derramar o último juízo sobre a terra. E no versículo 2, a primeira taça é derramada. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra. E fez-se uma chaga má. Gente, algumas traduções dizem úlcera, tá? Então, uma úlcera má e maligna nos homens que tinham um sinal da besta
e que adoravam a sua imagem. Então, a primeira taça do juízo, da ira de Deus, fez com que todos aqueles que aceitaram a marca da besta ficassem cheios de quê? Úlceras, feridas. A gente viu já isso acontecer lá na sexta praga do Egito, quando Moisés estava tentando libertar o seu povo. Só que a gente acredita que não chega perto do que foi. São muito piores do que aconteceu lá. Então, todos os que aceitaram o número da besta, ou seja, aqueles que estão se escondendo nas montanhas, que realmente caiu a ficha, que Deus é Deus e não aceitaram a marca da besta, não vão receber essas chagas. Aqui fica claro que quem vai receber essas chagas, essas úlceras, são apenas aqueles que aceitaram a marca da besta. Então, o corpo vai ficar lotado de feridas, tá? Muitas feridas. Essa é a primeira taça. Bom, não bastasse, segunda taça é derramada. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Então, a segunda taça do juízo e da ira de Deus caiu sobre o mar, e toda a água salgada, tudo que é água salgada, todos os oceanos, automaticamente foram convertidos em sangue. Sangue. Gente, se vocês passarem para pensar, 3/4, gente, 3/4 do planeta é o quê? Água. Vai ser sangue para todo lado. Os animais, todos os animais marinhos vão morrer. Porque é óbvio, né, gente? Eles respiram dentro do sangue. Não respiram dentro do sangue. Isso já tinha acontecido lá na segunda trombeta. Quando nós estudamos as trombetas, lembra? Que uma das trombetas era que 1/3 morreu. E aí, naquele dia que a gente falou sobre esse 1/3 que morreu, a gente já falou de quão traumático isso devia ser, porque é alimentação, né? Poxa vida, gente, 1/3 já era terrível. Agora acabou. Vida marinha não existe mais. Os oceanos todos foram convertidos em sangue. Agora vocês imaginam toda a vida marinha morta. Vocês imaginam o tamanho da contaminação? O tanto de defunto marinho, o tanto de coisa boiando. Gente, vocês acham que vai acontecer o quê com as praias? Gente, vocês imaginam o que vai virar a praia, as praias, as cidades litorâneas? Então, é uma catástrofe assim, fora de precedente. E isso é só a segunda. Tem mais 5 para vir. Vamos para a terceira? Se vocês acham que não podia ficar pior, olha essa terceira taça da ira de Deus. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Gente, as águas do mar, salgadas, já tinham virado sangue. E é na terceira taça, quando o anjo derrama, é sobre a água doce. E as fontes das águas doce. Toda a água é convertida em sangue. Aí você fala, mas Deus, agora já não é demais, agora não é muito, como é que eles vão beber água? Quantas vezes, até na aula passada, a gente viu que mais uma vez ele envia 3 anjos para o quê? Para pregar o evangelho. E mesmo assim o homem não quebranta o coração. Quantas vezes durante até esses 18 capítulos que nós já estudamos, esses 16 capítulos que nós estudamos até agora, quanto de misericórdia no meio de juízo a gente viu. E mesmo assim o homem não se quebrantou. Quantas vezes Deus durante esse período disse, gente, vai ficar pior, vai ficar pior, vai ficar pior. Lembra dos 3 ais que a gente estudou? Vai ficar pior, ai, ai, ai. E mesmo assim o homem não se quebrantou. Deus é amor, Deus é misericórdia, mas Deus é juízo. E ele avisou durante muito tempo que o juízo final estaria para chegar e que seria com o derramamento das taças. Então agora não temos mais água para beber. Sem água para beber. Sem animais marinhos para comer. Fome para todo lado, perseguição para todo lado. O caos
literalmente imperando na face da terra. Mas olha que interessante. Pode ter passado, nossa, agora Deus pegou pesado demais. Mas olha o que fala no versículo 5. E ouvi o anjo das águas que dizia: justo és tu, Senhor, que és, que eras e que há de ser, porque julgaste essas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue para beber, porque disso são merecedores. E ouvi o outro do altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os seus juízos. Gente, seguinte, vocês derramaram, vocês mataram os profetas, vocês mataram aqueles que não aceitaram o número da besta, vocês derramaram o sangue deles, agora chegou a hora de vocês tomarem sangue também. E, na verdade, essa terceira taça, ela também é uma resposta de oração. Vocês lembram quando nós estudamos lá no capítulo 6 sobre os mártires do Apocalipse? Os mártires do Apocalipse, eles já tinham morrido, né? Isso aqui é uma visão já do trono de Deus, lá do céu. E esses mártires, eles falam: Deus, mas e aí? Eu escrevi o versículo aqui? Escrevi. Olha só o que diz lá no versículo 6:10 de Apocalipse. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então os mártires estão lá e falam: Deus, não dá mais, está impossível esses anos ali de tribulação. Quando é que teu juízo final vai chegar? Acaba com tudo, vinga o que eles fizeram conosco, porque essas pessoas aqui, elas pagaram com a própria vida a salvação, porque elas não reconheceram Jesus como o Senhor e Salvador. Então, elas não aceitaram o sacrifício feito na cruz, o sangue que já tinha derramado, e pagaram com o próprio sangue para serem salvas durante o período da tribulação. Então, na verdade, aqui, essa terceira taça é a resposta de oração desses mártires. A partir de agora, todos aqueles que mataram os que foram salvos vão beber do sangue se quiserem continuar vivos, porque a água potável não existe mais a partir desse momento. E outra coisa só rapidinho interessante que aparece aqui, que diz assim, ó, lá no versículo 5, o anjo das águas. O que significa isso? Significa, gente, que parece que Satanás está mandando e bordando aqui embaixo, né? Por quê? Porque a ira está sendo derramada e mesmo assim o pessoal não se converte, o pessoal não se curva diante de Deus. E aí parece que Satanás continua ganhando. Não, gente. Tudo tem a supervisão de Deus. Deus, Ele está no controle de todas as coisas. E tudo que está acontecendo aqui é tudo permissão de Deus. Vocês lembram que eram 4 anjos que seguravam os ventos antes de vir uma parte de juízo? E quando esses 4 anjos, isso aqui lá atrás, umas 5 aulas atrás, nós estudamos isso. Quando eles pararam de segurar os ventos, porque Deus mandou, o juízo veio. Ou seja, só acontece aqui na terra, esse domínio do anticristo, do falso profeta, da testemunha, do anticristo, do falso profeta, porque Deus permite. Amém? Bom, quarta taça, que eu tenho 11 minutos. Quarta taça. Está lá a partir do versículo 8. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abraçasse os homens com fogo. Abraçasse, queimasse os homens com fogo. E os homens foram queimados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre as pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Aqui a gente está vendo que essa quarta taça vai ser um aquecimento louco, a ponto do sol queimar a pele. Gente, sério, vocês já tiveram num sol de 42 graus no Rio de Janeiro? Você não respira. Você tem um colapso. Mas mesmo assim, gente, não chega a queimar a sua pele. Se você tiver com um protetorzinho ali, você ainda sobrevive. Aqui está dizendo que o sol vai ser tão quente, mas tão quente que vai queimar a pele.
Só que a gente está falando de uma, assim, não é uma praga de cada vez. Tudo vem se arrastando. Gente, e aquelas feridas? Ferida chama o quê? Mosquito. Calor chama o quê? Mosquito. Calor não chama mosquito, gente? Parece que chega o calor, chega o mosquito. É junto. E mosquito perto de ferida? As pessoas estão fedendo, as pessoas estão apodrecendo, as pessoas estão raquíticas, elas estão pele e osso, não tem mais comida para comer, não tem mais água para beber. A situação está caótica, o fim chegou. Isso aqui está batendo assim, ó, na trave de se cumprir a batalha do Armagedon, que a gente vai ver mais para frente. Então, isso está no finalzinho realmente da tribulação, porque não tem como piorar. Não tem sim. Vamos continuar. Então, a quarta taça são queimaduras sobre os corpos. Quinta taça. E lá vai o anjo e derrama a quinta taça lá a partir do versículo 10. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. E o seu reino se fez tenebroso. E eles mordiam as suas línguas de dores. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Seguinte, gente, o que é essa quinta taça? Trevas, escuridão vão cair sobre o trono da besta. Gente, o trono da besta não é assim, tipo, a besta a gente sabe que é o anticristo ali, né, que é o homem que está encapetado, sendo dirigido pelo demônio. Não é que vai ter um trono, que ele vai estar sentado, como se fosse um palácio, e ali vai ter trevas. Isso aqui, na verdade, é uma metáfora para falar sobre o reino do anticristo. Então, é praticamente unânime entre os teólogos que isso aqui é uma metáfora para falar sobre os 10 reinos que nós estudamos na aula retrasada, passada, agora eu não lembro. Lembra que nós falamos do antigo Império Romano e o que é o Império Romano hoje? Então, nós estamos falando desses 10 países que fazem o domínio principal do anticristo na Terra. Então, são aqueles 10 países que nós estudamos na última aula, na penúltima, né, aula. Tá? Então, trevas, dor, escuridão vai cair sobre esse novo Império Romano, que é onde o trono do anticristo lidera todo mundo. Tá bom? Bom, e aqui está dizendo que vai ter muita dor. Vai ter muita dor. Também nessa quinta taça. E, finalmente, chega a sexta taça. E olha o que diz a sexta taça. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. E a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Então, vamos devagarzinho, que esse é mais difícil de entender, mas é fácil de entender. A gente... É difícil ou é fácil, né? Falei errado, né? Bom, o rio Eufrates. Primeiro, vamos entender o que é o rio Eufrates, tá? O rio Eufrates é um rio que ele é descrito e falado várias vezes na Bíblia, tá? É importante nós sabermos que o rio Eufrates é onde tudo começou. Tudo começou. O Jardim do Éden era cercado por 4 rios. E um deles era o Eufrates. Então, o começo de tudo era ali. A primeira cidade estabelecida, tá, chamada Enoque, que não tem nada a ver com Enoque, foi ali. Muitos eventos passaram por aquela região. Na época, o rio Eufrates dividia a parte oriente do Império Romano da parte ocidente do Império Romano. E o rio Eufrates, ele não é pequeno, ele existe hoje, é óbvio, né? Lógico que ele vai secar, mas ele é um rio, gente, eu escrevi aqui porque eu não ia decorar de cabeça, 3.000 quilômetros de comprimento. Na sua parte mais larga, de uma margem à outra, a gente tem 1.200 metros e a média da sua profundidade são de 10 metros. Esse rio vai secar. Não parece uma coisa impossível, gente, porque é água pra caramba. É muita água. E esse rio, nessa taça, vai secar. Mas ele vai secar porque ele tem um objetivo para isso. E aí é o que a gente vai continuar. Então, se contextualizaram só para vocês lembrarem o que é o rio Eufrates, tá? Bom, e o que aconteceu? Então, o rio secou. E da boca do dragão, da besta
e do falso profeta. Então, vamos traduzir já. Da boca do diabo, da boca do anticristo e da boca do falso profeta, sairão 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os consagrar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que veio como ladrão, bem-aventurados aqueles que vigiam e guardam as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram num lugar em hebreu que se chama Armagedon. Então, o que vai acontecer aqui, gente? Ficou uma grande clareira, o rio secou, então ficou um espaço muito grande. Da boca do diabo, do anticristo, do falso profeta, sairá um demônio. E esse demônio vai ter o poder de convencer, de mexer com a cabeça dos grandes reis da terra, que vão levantar grandes exércitos. E esses exércitos vão se dirigir para onde? Para o lugar onde está o rio que secou. E esses exércitos vão chegar lá, formando um grande exército, um exército gigantesco, com o objetivo de, por fim, acabar com Israel. É o mundo contra Israel. É Armagedon começando. É Armagedon sendo montado. O exército da grande batalha final nessa taça está sendo levantado. Então, um grande exército vai se reunir ali, na região do rio Eufrates, que está seco. E ali eles vão edificar a última cidade, que será a Nova Babilônia, que nós vamos estudar a queda da Babilônia e sobre a Babilônia no domingo que vem, tá? Então, ali será levantada a última cidade, antes do fim. Então, por isso que diz que ali eles montaram e edificaram, né, os seus acampamentos, a sua morada. Bom, e acabou? Não. Última taça, finalmente, a partir do verso 17. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito, está consumado, está terminado. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve, desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras de peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Nós já estudamos aqui, eu já falei algumas vezes também durante essas 18 aulas, que todo fim de ciclo é sempre marcado por grandes catástrofes na natureza, chuvas de meteoros, que são as saraivas, são grandes terremotos, e aqui não é diferente. Mas esse terremoto não é igual a nada que a gente estudou até agora. Esse terremoto é global. E nunca na face da terra, está escrito aqui, enquanto se teve homens vivos, se viu coisa tão catastrófica. Foi tão grande que a terra vai ser dividida em 3. Vocês imaginam esses buracos abrindo e as pessoas caindo lá dentro? As pessoas sumindo. Aqui está dizendo que não vai existir mais montanhas, porque elas vão ceder. E não para por aí. Quando você achar que o terremoto já tinha destruído tudo, ainda vai cair do céu. Chuvas, saraivas, né, são pedras. E aqui ele relata o tamanho dessas pedras de 1 talento. Isso significa 55 quilos. Gente, 55 quilos caindo lá do espaço. Cada pedrinha dessa que cai aqui, sei lá, é um mini terremoto. E isso marca o final da última taça. Ou seja, destruição total. E está tudo pronto para começar a batalha do Armagedon. E antes de a gente terminar, só tem mais um detalhezinho aqui. É que ele começa a
na 7ª taça falando, está feito, está consumado, está terminado. E isso nós vemos na Bíblia durante 3 vezes. A primeira, na cruz do Calvário, está consumado. O plano de salvação está consumado, está feito, o cordeiro foi morto. A segunda vez nós vemos aqui, a minha ira foi derramada, está consumado, o meu plano foi terminado. E a terceira vez a gente vai ver mais para frente, lá quando a gente estiver no capítulo 21, que é o penúltimo capítulo do Apocalipse, em que está acabando, é o último segundinho do homem aqui nessa terra. O último segundinho do homem aqui nessa terra. Nós vamos ler também esse versículo que diz a mesma coisa. Diz lá, ó, Apocalipse 21, 6. E disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei, da fonte da água da vida. Então, nós vamos ouvir isso durante 3 vezes. Faltam 2 vezes serem faladas. E quando ele declarar isso lá no Apocalipse 21, acabou. Nós estaremos prontos para ir para a glória. Gente, e só uma observação que eu coloquei aqui embaixo. Acabou o tempo, mas é rapidinho. Só por curiosidade, o maior terremoto já nessa terra que nós vivemos hoje, computado foi lá em 1960 no Chile, escala 9,5. Tá? E o que mais matou até hoje foi um na China, em 1556, que matou 830 mil pessoas. Então vai ser pior que isso, porque esses versículos dizem e afirmam que será pior que tudo. Amém? Terminamos, gente. Então, semana que vem começamos a estudar a queda da Babilônia, para aí sim estudar a batalha do Armagedon. Amém? Fim.